Boa noite a todos, bem-vindo a mais uma reunião da Cardiologia do 9 de julho, a reunião que, desde que a gente começou, né, sempre tem tido uma participação muito boa dos cardiologistas da casa e, como eu falei, aberta também a pessoas de fora. A gente tenta trabalhar temas de interesse não só institucionais, mas também temas relevantes como esse, que a gente vai falar hoje, que é de peculiaridades da doença cardiovascular no idoso, considerando não só o perfil epidemiológico da nossa população, mas como o perfil epidemiológico do Hospital 9 de Julho, que a gente sabe que a gente atende uma população, de fato, com idade mais avançada. Seguramente esse é um tema relevante na nossa prática. Esse tema tem sido cada vez mais discutido, especificamente como nós, aqueles que fazem aterosclerose, coronária, hipertensão, em qualquer nível de prevenção, vai encontrar dificuldade, seja de investigar, seja de estratificar, seja de tratar o paciente mais idoso. Eu brinco que a gente não precisa fazer muito esforço, normalmente nos nossos consultórios a gente já trata uma população com a média de idade ali perto de 70 anos, tanto é que os residentes da geriatria, quando rodam com a gente, por exemplo, no INCOR, na aterosclerose, não tem dificuldade nenhuma, porque 70%, 80% da nossa população vai ter mais de 65 anos de idade. E hoje, para falar desse tema para vocês, eu chamei o Edu Belo, doutor Eduardo Belo, que é médico cardiologista pelo Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, fez fellow de aterosclerose com a gente no INCOR, é doutor em cardiologia, também pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor colaborador da faculdade, médico assistente da nossa unidade e também médico cardiologista do nosso corpo clínico do Hospital 9 de Julho. Ele vai falar sobre esse tema de peculiaridades da doença cardiovascular no idoso e, no final, a gente abre para as perguntas. Edu, com você. Obrigado, Edu. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite. É sempre uma honra poder participar das atividades do 9 de julho. É um grande hospital que eu tenho grandes amigos e um grande carinho, né? Um dos grandes hospitais aqui da nossa cidade. E para falar um pouco sobre, como o Edu já disse, sobre doença cardiovascular no idoso, e a gente precisaria de um curso, provavelmente, para abordar todas as doenças cardiovasculares e cada peculiaridade de cada uma delas nessa população. E eu acabei optando nessa aula, até puxando um pouco a sardinha para o meu lado, para o nosso ambulatório de doença coronária no INCOR, e também por uma questão de importância epidemiológica, para discutir um pouco as doenças isquêmicas do coração, a coronariopatia no idoso, e como esses dados brasileiros, agora do cardiômetro, mostram que são, dentro das causas cardiovasculares, são as maiores causas de óbito no Brasil. A doença isquêmica do coração ocupa o primeiro lugar aí indisputável, junto aí tentando ganhar dela aos poucos as doenças cerebrovasculares. E a importância da doença coronariana no idoso, ela é muito óbvia. Ela começa pela questão epidemiológica. Essas duas cortes americanas, a corte de Framingham, né, que é a esquerda, e do Cardiovascular Health Study, à direita, nos mostram que, conforme nós avançamos na idade, aumenta a prevalência da doença arterial coronariana, sendo que a partir aí da sétima década de vida, aproximadamente, 30% da população terá um diagnóstico de doença arterial coronariana. E, além dessa informação relacionada à idade, chama atenção um outro dado relevante, que nós sabemos isso na prática clínica e de múltiplos outros estudos, a maior prevalência da doença coronariana em homens, né? O Cardiovascular Health Study, as barras em azul representam os homens, em cor laranja representam as mulheres. Sempre existe uma predominância ali do sexo masculino em relação à prevalência da doença. A doença na mulher que vai começar a ganhar uma maior incidência, principalmente após a menopausa, após a proteção hormonal que a mulher perde. Então, a gente começa por essa importância epidemiológica da coronariopatia no idoso, e tanto a idade, tanto o processo de envelhecimento, quanto a aterosclerose, eles compartilham de uma base fisiopatológica muito clara, que é o processo inflamatório, né? A doença aterosclerótica, a gente já se cansou de discutir como a inflamação, a migração de neutrófilos, monócitos, plaquetas, toda aquela células sanguíneas e ativação
de citocinas, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 2, amplificam o processo aterosclerótico, formação de placa, e mesmo a instabilização da placa na síndrome coronariana aguda. E o próprio envelhecimento também é um estado de inflamação crônica de baixo grau, né? Existe o conceito de inflammation, um conceito cunhado aí no início dos anos 2000 por um imunologista italiano, em que o próprio processo de envelhecimento, através de estresse oxidativo, redução de autofagia, um acúmulo de estressores ao longo da vida, todo esse processo inflamatório também vai influenciar no envelhecimento cardiovascular e no envelhecimento geral, encurtando a expectativa de vida da população. Isso abre espaço para um outro conceito ao lado, que seria um conceito anti-inflammation, né? Possíveis agentes anti-inflamatórios, grande parte deles que têm ação em doenças cardiovasculares, principalmente na doença arterial coronariana, como os inibidores do sistema regina angiotensina-aldosterona, estatinas, AS, inibidores da interleucina 6, que tem ganhado um destaque cada vez mais frequente, com o intuito de reduzir a progressão desse envelhecimento cardiovascular e, obviamente, de alguma forma, tentar prolongar a longevidade. E além da inflamação e do envelhecimento que essa inflamação ocasiona, o paciente idoso, existem diversas outras alterações por diversos mecanismos que modificam o sistema cardiovascular. Essa tabela ela resume um pouco dessas alterações para a gente, que de alguma forma trazem desafios no manejo do paciente idoso, e talvez até oportunidades de novas terapêuticas, né? O paciente idoso ele tem todo um remodelamento estrutural do sistema cardiovascular, desde um maior espessamento vascular, com migração de células musculares lisas, uma maior rigidez arterial, né? O paciente idoso tende a ter uma maior pressão de pulso, né? Uma pressão sistólica maior, e por perda da elasticidade, principalmente a elasticidade da aorta, e perda do recoil elástico, uma pressão diastólica menor, isso aumentando a pressão de pulso, uma maior espessura de cavidade, maior tamanho atrial. Isso muitas vezes nós vamos acabar manejando pacientes com doença arterial coronariana e com insuficiência cardíaca, muitas vezes de fração de ejeção preservada, que é influenciado pelo esse mecanismo de espessamento ventricular, e também o envelhecimento vascular, que influencia na menor produção de óxido nítrico, uma menor resposta a barroreceptores e uma maior sobrecarga vascular do nosso paciente. Então, é um sistema cardiovascular extremamente modificado, que obviamente vai influenciar de alguma forma no prognóstico e na terapêutica dos nossos doentes. Além disso, o paciente idoso é um paciente complexo. Obviamente que a idade ela acaba sendo um critério muitas vezes arbitrário, mas o paciente idoso ele tem uma probabilidade muito grande de apresentar diversas outras comorbidades, as chamadas muitas vezes de síndromes geriátricas, que complicam o manejo desse perfil. Fragilidade e sarcopenia, que vão impactar muitas vezes em estratégias mais agressivas na doença coronária, como a cirurgia de revascularização, uso de polifarmácia desses pacientes, que muitas vezes têm uma maior taxa de efeitos adversos por interações medicamentosas, mas também por alteração de metabolismo das drogas que acontecem nos idosos, a multimorbidade, declínio cognitivo do paciente, que influencia muitas vezes na dificuldade de coleta de informações, de tentar entender o prejuízo da qualidade de vida relacionado à doença arterial coronariana, ou mesmo os desejos do paciente em relação ao manejo daquela doença, e também alterações sensoriais, incontinências, que de alguma forma podem influenciar na complexidade do paciente. Então vejam, a gente já começa de um paciente mais complexo, né? A discussão não é simples no paciente idoso, principalmente nos grandes idosos. E a doença coronariana, antes de discutir os pormenores dela, a gente precisa dar o diagnóstico. Então, o diagnóstico da doença coronariana, ela começa a partir
de uma estimativa da probabilidade daquele paciente que se apresenta com alguma queixa no consultório de ter a doença. Existem vários scores que nos ajudam nessa probabilidade pré-teste, ou seja, a probabilidade, antes de solicitar algum exame, de que aquele paciente tem uma lesão coronariana aterosclerótica acima de 50%. E para estimar essas probabilidades, o que se sugere atualmente, tanto a diretriz americana, a última diretriz americana, a diretriz europeia, as diretrizes brasileiras, é que se usa o score de probabilidade, e o mais atual é esse, que está no slide, do Juarez Orozco, a publicação do European Heart Journal de 2019, que leva em consideração 3 características muito simples. Como eu já havia dito, a idade tem um impacto relevante. Quanto maior a idade, maior a prevalência da doença coronariana e maior a probabilidade pré-teste do paciente ter a doença. Homem e mulher também, como eu já havia dito, o homem vai ter uma probabilidade maior. E o sintoma, aqueles sintomas mais típicos, sintomas anginosos mais típicos, uma probabilidade maior. Quando a gente vai migrando para sintomas menos típicos ou mesmo dispneia, essa probabilidade vai reduzindo. Então, por exemplo, um homem com uma angina típica, acima de 70 anos, vai ter uma probabilidade de 52%. Uma mulher com dispneia entre 50 e 59 anos vai ter uma probabilidade de 9%. Então, são 3 características muito simples de fazer essa estimativa. Esses scores, eles superam os scores que eram usados mais antigamente e superestimavam em muito a probabilidade de doença, especialmente na população mais idosa. Aqui o score de Diamond e Forrester acima, um score antigo, um paciente entre 60 e 69 anos, por exemplo, com uma angina típica homem, tinha uma probabilidade de 94% por esse score, sendo que atualmente a gente sabe que essa probabilidade beira aí os 50%. Então, as escalas novas de probabilidade devem ser preferidas e são recomendadas para o uso. E a partir dessa estimativa de probabilidade, como é que nós vamos escolher o método diagnóstico? Esse é o fluxograma, o último fluxograma da diretriz americana que foi publicada agora em 2021. Em verde, ela começa ali pela avaliação clínica, avaliação clínica, uma escala de probabilidade pré-teste, e a gente vai dividir no paciente de baixa probabilidade e o paciente de intermediária ou alta probabilidade. O paciente de baixa probabilidade, no paciente idoso, menos provável que a gente encontre, se a gente olhar a tabela anterior, um paciente de baixa probabilidade, que a baixa probabilidade abaixo de 15%, especialmente abaixo de 5%, não se é recomendado nenhum teste adicional, a não ser que exista um motivo imperativo para se proceder à investigação, ou você fez uma investigação ampla de outros motivos para dor torácica e não encontrou nenhuma causa, você poderia proceder, mas inicialmente não se recomenda nenhum teste. Entre 5% e 15%, talvez, a diretriz coloca uma recomendação 2A, do score de cálcio e do teste ergométrico para modelar um pouco essa probabilidade pré-teste mais baixa. Mas o grande papel dos métodos diagnósticos, e tem algumas peculiaridades do paciente idoso, né, nesse aspecto, na faixa de probabilidade intermediária e faixa de probabilidade alta, em que, pelo fluxograma da diretriz, tanto a angiotomografia e os testes de estresse em busca de isquemia com imagem, seja ele medicina nuclear, ecocardiografia, ressonância nuclear magnética, esses 2 métodos, provas funcionais com imagem ou provas anatômica não invasiva, angiotomografia, eles ganham uma classe 1 de recomendação. E, obviamente, baseado no resultado desses exames, a gente vai tomar a conduta, mas eu queria chamar a atenção que essa escolha entre uma prova de imagem, um estresse com imagem, prova funcional e angiotomo, a idade ela influencia nessa decisão. Essa tabela é da mesma diretriz americana, ela coloca algumas características que favorecem o uso da angiotomografia e características que favorecem o uso do exame de imagem em busca de isquemia. Se a intenção é excluir doença obstrutiva, né, é rule out, você ou detectar placas não obstrutivas, obviamente você vai pedir um método não anatômico, mas a idade,
aqui na linha 3 dessa tabela, ela acaba sendo um dos critérios, né? Justamente por conta da probabilidade da doença. Uma vez que a probabilidade é menor nos pacientes mais jovens e provavelmente você quer um método para excluir com alto valor preditivo negativo, a angiotomografia seria de extrema utilidade. E nos pacientes com idade acima de 65 anos, talvez o teste de estresse, uma vez que esses pacientes têm uma maior probabilidade, fosse um método mais apropriado. Obviamente, outras características como um exame prévio anatômico inconclusivo, você preferir um exame de imagem funcional, ou vice-versa. Então, a idade acaba sendo um dos fatores relevantes, isso tem um motivo. Eu trouxe essa publicação do Lagune, de 2019, é uma publicação interessante, que ela traz um pouco das limitações da angiotomografia de coronária no idoso. Essa curva ao lado, no eixo Y, vai ser a probabilidade de você ter uma tomografia interpretável, e no eixo X a idade, né? Esse estudo especificamente, ele só pegou pacientes acima de 75 anos. Vocês podem ver que existe na curva uma relação quase linear, assim, entre o aumento da idade e uma menor probabilidade, especialmente quando a gente passa dos 80 anos, de você ter uma angiotomografia interpretável. E quando a gente olha na tabela ao lado, ele vai dar para a gente que 32% dessas tomografias realizadas em pacientes idosos não foi possível uma adequada interpretação da imagem. E em vermelho, que eu grifei, tá, os principais motivos para essa dificuldade de você excluir ou realmente interpretar a presença ou ausência de doença arterial coronariana. E 80% das vezes, nesse estudo, a angiotomografia que teve a imagem prejudicada foi pela presença de cálcio, né? Então, o cálcio, que acaba sendo mais prevalente nos idosos, muitas vezes prejudica a visualização da placa e a definição exata da gravidade da lesão. Em 20% dos casos, acabou sendo um artefato de movimento que prejudicou a angiotomografia. Apesar disso, eu chamo a atenção que, em grande parte dos idosos que tiveram uma tomografia interpretável, dos 68%, CAD-RADS de 0 a 2, ou seja, pacientes que ou não tinham DAC ou não tinham doença obstrutiva, 52% desses pacientes não tinham doença obstrutiva. Então, ainda assim, nesses pacientes mais idosos, a gente consegue excluir presença de lesões obstrutivas numa porcentagem razoável de pacientes. Mas a angiotoma acaba tendo uma limitação nesse perfil de paciente. Saindo um pouco do diagnóstico, né, em que nós vimos peculiaridades, falar um pouco do tratamento, a base do tratamento da doença coronariana, ela é um tratamento não intervencionista inicial, seja ele com medicações ou com orientações relacionadas à interrupção de tabagismo, estilo de vida, reabilitação, alimentação, hábitos nutricionais, uma vez que o tratamento intervencionista ele é benéfico para uma subpopulação muito específica de pacientes, né? Não é para a população geral com doença arterial coronariana, por isso que eu vou começar pelo tratamento não intervencionista. Tratamento não intervencionista, a gente, em geral, separa de forma didática em dois, um tratamento para alívio de sintomas. Essa figura da diretriz europeia, acho que ela é muito didática e vale a pena comentar algumas questões relacionadas à população idosa. Como primeira escolha, beta-bloqueador e bloqueador de canal de cálcio são um clássico da doença coronária, mas existem algumas dicas que essa diretriz nos dá. Obviamente, o paciente mais taquicárdico, preferir beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio não hidropiridínicos, realmente reduzir a frequência cardíaca, que é um dos grandes fatores de consumo miocárdico de oxigênio. Nos pacientes que têm uma frequência cardíaca mais baixa, talvez preferir bloqueadores de canal de cálcio como primeira opção, bloqueadores de hidropiridínicos, né, amlodipino, eu acho que é o grande exemplo. Pacientes com disfunção ventricular, obviamente, preferir os beta-bloqueadores com impacto prognóstico.
hipotensos, drogas de baixa dose. Mas a otimização farmacológica no paciente idoso muitas vezes é complexa, muitas vezes existe uma dificuldade de tolerância desses fármacos, especialmente nos idosos mais mórbidos, frágeis, principalmente aqueles grandes idosos acima de 80 anos. Os beta-bloqueadores têm efeitos adversos conhecidos, né, nessa população, como piora de fadiga, piora de humor, principalmente aqueles beta-bloqueadores que têm uma maior penetração na barreira hematoencefálica. Bloqueadores de canais de cálcio pioram o edema de membro inferior, e uma população que muitas vezes já tem algum grau de edema de membro inferior, insuficiência venosa periférica, acaba sendo uma limitação. Uma outra droga muito utilizada para controle sintomático, que acaba sendo um segundo passo, são os nitratos de longa duração, e acho que é importante chamar atenção para o uso concomitante da população idosa, muito frequente dos inibidores de fosfodiesterase, para as múltiplas indicações, seja disfunção erétil, hiperplasia prostática benigna, e é sempre importante estar conversando com o paciente sobre o uso dessas medicações, principalmente a disfunção erétil. Muitas vezes o paciente pode não falar isso abertamente numa primeira conversa, e é uma contraindicação ao uso dos nitratos, né? Pode potencializar fenômenos hipotensores graves nesse uso dessa droga. E uma outra droga que é muito utilizada também nos pacientes mais refratários e que vale uma consideração para os pacientes idosos é a trimetazidina. A trimetazidina, que é um fármaco metabólico, que não age em pressão e frequência, age em metabolismo celular, ela tem uma contraindicação que muitas vezes é esquecida, que é uma contraindicação para distúrbios motores, né? Então, por exemplo, parkinsonismo, distúrbios motores, principalmente parkinsonismo na população idosa, que também é algo extremamente frequente. A trimetazidina pode piorar esse tipo de distúrbio. Então, o tratamento farmacológico acaba tendo as suas peculiaridades nessa população idosa. Em segundo lugar, sempre a redução de risco cardiovascular. O alívio de sintomas é sempre o pilar, né? Tentar entregar uma qualidade de vida para o paciente idoso que está na nossa frente no consultório, mas o paciente também ele tem a gente tem a obrigação de oferecer medicações que possam, de alguma forma, reduzir o risco de ele ter algum evento cardíaco. No caso, a gente está falando basicamente de infarto e morte. Então, a terapia ela tem alguns pilares básicos, né? Antiagregação plaquetária, estatinas de alta potência, uso de ECA, principalmente na hipertensão, diabético, e é óbvio que o paciente idoso multimórbido, a gente tem que ponderar o quanto a gente vai ser agressivo ou não na terapia farmacológica, dependendo da expectativa de vida naquele paciente, talvez mais terminal, mais independente, que tem uma polifarmácia muito ampla. Você precisa ponderar quais drogas talvez valham a pena ou não, e tem que ser uma análise bem individualizada, mas em geral, sempre essas drogas precisam ser pensadas. Controle dos fatores de risco, né? Tabagismo, hipertensão, diabetes, depressão, deixei grifado porque isso muitas vezes é esquecido. Depressão é um fator de risco independente para desfechos adversos na população idosa. Eu vou comentar um pouquinho mais disso à frente. Vacinação que é de extrema importância no idoso, não só pela doença cardiovascular, mas por redução de eventos infecciosos nessa população, que é uma população de maior risco para pneumonia, para influenza, e a vacinação de influenza, a gente tem uma ampla evidência na redução de eventos ateroscleróticos, além da reabilitação cardiovascular, que eu acho que tem um papel muito importante nos idosos, uma vez que é uma população que muitas vezes tem uma maior fragilidade, sarcopenia, acaba tendo um sintoma relacionado a essa fragilidade e sarcopenia que pode confundir um pouco com o sintoma relacionado a equivalente anginoso, a dispneia ou a parte cardiovascular. Em relação à depressão, acho que para relembrar e destacar, uma vez que é uma comorbidade muito frequente na população geriátrica, que ele é um preditor realmente de mortalidade cardíaca e eventos cardiovasculares. Nessa tabela ela mostra 5 meta-análises
para a gente, todas as meta-análises com P menor do que 0,001, realmente é uma significância estatística muito importante. Obviamente que a causalidade é muito difícil de se comprovar, mas existem alguns motivos para a depressão estar associada a piores desfechos. Desde uma menor aderência do paciente às terapias farmacológicas, não farmacológicas, ao acompanhamento médico, né? Pacientes psiquiátricos acabam tendo uma maior dificuldade, menor aderência, tanto um fundo fisiológico que tem sido demonstrado nesses pacientes com transtornos psiquiátricos, uma maior ativação inflamatória, e a inflamação tem um papel na doença aterosclerótica, uma maior ativação do sistema nervoso simpático, tanto que alguns estudos mostram pacientes com transtornos psiquiátricos têm a ter a isquemia induzida por estresse mental detectada em Holter, monitorização por Holter. Os pacientes também tendem a ter uma maior ativação do sistema hipotálamo, hipófise adrenal, com uma maior liberação de cortisol. Então, tem um fundo fisiopatológico que pode justificar também o pior desfecho desses pacientes. Então, os transtornos psiquiátricos precisam ser sempre pesquisados no paciente com doença arterial coronariana. Uma forma simples de fazer isso no consultório, através do score de PHQ. O PHQ ele leva em consideração basicamente duas perguntas, uma sobre anedonia e outras sobre tristeza. Então, essas duas informações conseguem nos ajudar se você precisa progredir na investigação da depressão ou já excluir depressão numa análise mais simples de consultório. E essa terapia farmacológica que a gente discutiu é um pouco a base, né? Obviamente, nos últimos anos houve uma evolução muito grande do uso de fármacos que reduzem eventos cardiovasculares. A tabela em azul à esquerda, a tabela do Yusuf, ela mostra que as 4 classes drogas que a gente discutiu, aspirina, beta-bloqueador, estatinas, inibidores da ECA, reduzem em torno de 75% o risco relativo em 2 anos de evento, né? A gente passa de uma taxa absoluta de 8% em 2 anos para 2,3%. Mas atualmente, e aí a figura ao lado, a gente tem fármacos que reduzem ainda mais esse risco. Fármacos que agem tanto na redução de risco residual lipídico, né, ezetimibe, PCSK9, fármacos que agem na inflamação, como a colchicina, que já é autorizada para uso, a diretriz europeia já referenda seu uso, o sistema de saúde canadense também já autoriza o uso da colchicina para redução de eventos em pacientes com doença arterial coronariana, o metabolismo, a redução de risco residual metabólica e a redução de risco residual trombótica. No paciente idoso, eu acho que é interessante a gente discutir especialmente a redução de risco residual lipídico, que tem algumas peculiaridades interessantes mais recentes, e a redução de risco residual trombótico. Em relação à redução de risco residual lipídico, a gente começa com um dado que é de 2019, que é do estudo IMPROVE-IT, né? O estudo IMPROVE-IT, que é amplamente conhecido pelos cardiologistas, né, que avaliou a adição do ezetimibe em relação à simvastatina em pacientes com síndrome coronariana aguda e mostrou um benefício com redução de eventos cardiovasculares, um benefício modesto, mas um benefício clínico estatisticamente significante. E essa análise de 2019, ela mostra para a gente que os pacientes idosos acima de 75 anos, especificamente, eles tiveram um benefício ampliado, talvez até por marcar uma população de maior risco, tiveram um benefício ampliado em relação àqueles pacientes mais jovens, né? A curva pontilhada amarela é o paciente acima de 75 anos que estava com monoterapia com simvastatina, e a curva pontilhada verde seria aquele em que foi adicionado o ezetimibe acima de 75 anos. Né? Veja que a diferença é muito maior do que nos pacientes mais jovens, e isso foi provado aqui numa análise estatística, numa análise de subgrupo com P de interação, separando aqueles pacientes menores de 65 anos, entre 65 e 74 e maior que 74, com P de interação significativo, um P de 0,02, ou seja, realmente a idade influenciou num maior
benefício nos pacientes idosos. Um outro estudo que eu acho que é muito interessante foi o estudo RACING, um estudo recente. Eu trouxe essa subanálise agora de 2023 de pacientes também idosos, pacientes acima de 75 anos. O estudo RACING ele foi um estudo que comparou o uso de estatina de alta potência, que acaba sendo a recomendação inicial para terapia hipolipemiante, versus uma estratégia de uso de uma estatina de moderada intensidade, rosuvastatina 10 mg, no caso desse estudo, em associação com ezetimibe, que é algo que a gente tem disponível em várias apresentações comerciais. O estudo RACING, ele mostrou, assim como essa subanálise, né, essa subanálise já tem o resultado basicamente do estudo RACING, mas na população idosa, que em relação a desfechos cardiovasculares em 3 anos não teve diferença, mas eu chamo a atenção, uma vez que sempre existe essa preocupação de efeitos colaterais de estatina no idoso, apesar que em estudos randomizados se mostra que muitas vezes esse efeito colateral é muito menor do que o suposto, mas em registros em torno de 5% a 6%, é mais frequente no idoso, mais frequente na mulher idosa. Mas o estudo RACE ele mostra que os pacientes que usaram estatina de moderada intensidade mais ezetimibe, além de ter uma taxa de evento cardiovascular semelhante, eles atingiram níveis de LDL menores. A diferença é discreta, mas atingiram níveis menores, com P de 0,002, e tiveram, acho que mais importante, uma menor taxa de descontinuação da droga ou redução da dose, por menor efeitos adversos interpretados pelo clínico que estava manejando o paciente. Então, parece ser uma opção muito interessante para esse perfil de população, em que se tem essa preocupação com efeitos adversos, né? Em vez de talvez recomendar estatina de alta potência, como é o atualmente recomendado pelas diretrizes, é começar especificamente nessa população, com uma estatina de moderada intensidade e ezetimibe, parece algo interessante conforme o resultado desse estudo. Segundo lugar, discutir um pouco sobre risco trombótico. Por que discutir risco trombótico? Porque as diretrizes, atualmente, e nós tivemos inúmeros estudos mostrando benefício em populações específicas de você adicionar um segundo antitrombótico à aspirina ou ao clopidogrel em monoterapia, com benefício de redução de eventos cardiovasculares. E a tabela da diretriz europeia de 2019, ela mostra isso para a gente, as setas em vermelho, principalmente ali a recomendação 2A, em que você adicionaria um antitrombótico, a aspirina, nos pacientes de alto risco isquêmico e baixo risco de sangramento. O alto risco isquêmico, tem a tabela ao lado para nos ajudar, seria aquele paciente com uma doença complexa, multiarterial, com infarto recorrente, com diabetes mellitus, polivascular, doença carotídea, doença renal crônica, com clíris entre 15 e 59, doenças inflamatórias sistêmicas. Então, paciente doença multiarterial, mais um desses fatores. Mas a população idosa, ela é um marcador de alto risco de sangramento que a gente precisa tomar cuidado. A gente acaba utilizando como avaliação de risco de sangramento o score, o ARC-score, em que ele coloca a idade como um dos critérios menores para risco de sangramento. Essa tabela aqui ao lado, ela vai colocar quais são os critérios maiores e quais são os critérios menores, né? Um critério maior já é um paciente de alto risco de sangramento. Esses pacientes geralmente são excluídos dos estudos de otimização de antitrombótico, né? A otimização de antitrombótico, que pode ser OAS mais um P2Y12, ou AS mais a rivaroxabana com dose vascular, conforme o estudo COMPAS, o estudo Voyager em paciente com doença arterial periférica, ou dois critérios menores, que também marcam um paciente de alto risco de sangramento. A idade acima de 75 anos é um critério menor. Grande parte dessa população, acima de 75, acima de 80 anos, vai ter um outro critério que vai marcar um paciente de alto risco de sangramento. Então, clearance entre 30 e 59, algum grau de disfunção renal, é um outro critério menor. Hemoglobina entre 11 e 12,9 no homem, entre 11 e 11,9 na mulher, já é outro critério menor. Uso de anti-inflamatórios não esteroidais,
que acaba sendo relativamente frequente no idoso por distúrbios osteomusculares ou distúrbios reumatológicos que necessita de uso de esteroides ou anti-inflamatórios, é um outro critério menor. O paciente idoso, frequentemente, ele vai ser um paciente de alto risco de sangramento e provavelmente a gente não vai optar por uma estratégia agressiva de antitrombótico nessa população. Recentemente, nesse tema, especialmente após a intervenção coronariana percutânea, né, em que o padrão, de uma maneira simplificada atualmente, é no paciente crônico que implanta um stent farmacológico, é o uso do AS mais um P2Y12 por 6 meses no paciente agudo por 1 ano. Isso tem sido modificado recentemente, múltiplos estudos tentando encurtar para 1 a 3 meses, e reconhecendo que o paciente idoso é um paciente de maior risco de sangramento, conforme eu mostrei no slide anterior. Essa meta-análise é uma meta-análise que avaliou diversos estudos que avaliaram encurtamento da dupla terapia antiplaquetária. O tempo de encurtamento variou um pouco nos estudos, 1 mês a 3 meses nesses estudos. Por exemplo, o Twilight, 3 meses, o One Month DAPT, 1 mês, Stop DAPT, 1 mês, Smart Choice, 3 meses. Mas a informação dessa meta-análise é muito clara, né? Esse encurtamento da DAPT, que na maioria desses estudos foi com manutenção depois do P2Y12, seja o clopidogrel em alguns, o ticagrelor em outros, né? A manutenção do AS foi feita na minoria desses estudos, como no One Month DAPT e no Master DAPT, que é um outro estudo também que permitiu encurtar para 1 mês com AS. Esse encurtamento entre 1 a 3 meses, mantendo principalmente o P2Y12, ele reduz o risco de sangramento maior ou clinicamente relevante, conforme o gráfico de floresta que tem as figuras em amarelo aqui acima, né, com uma redução de risco de 24% de sangramento clinicamente relevante. Isso sem trazer um maior risco de eventos isquêmicos para os nossos pacientes. Né? Vejam que o diamante do Forest Plot abaixo, em verde, com hazard de 0,97, 0,74 a 1,26. Então, realmente, essa estratégia de encurtamento de DAPT parece muito interessante e deve ser ponderada especialmente na população idosa. Entre 1 a 3 meses, 1 mês talvez, naquele paciente de muito alto risco de sangramento, sempre também tomar cuidado para escolher os stents que foram realmente validados para esse tipo de estratégia, como o Science ou mesmo o Ultimaster do Master DAPT, mas já é uma estratégia possível e talvez seja o recomendado para essa população. Seguindo agora com outro tema em relação à terapia farmacológica, que infelizmente a gente não tem assim, disponível para a nossa prática, mas que é muito interessante, acho que especialmente para o idoso que tem polifarmácia, tem muitas vezes uma dificuldade de controlar, o cuidador ajuda a organizar as medicações, é o conceito da polipílula. Né? O estudo SECURE, agora de 2022, incluindo pacientes com uma média de idade de 76 anos, comparando uma polipílula, que é composta de AS, ramipril e atorvastatina, versus a terapia usual, mostrou uma superioridade muito interessante, né? Uma redução de risco de 24% simplesmente pelo fato de você usar polipílula, talvez facilitar de alguma forma a aderência ao tratamento desse paciente. Então, é um conceito muito interessante para a população idosa que toma ali múltiplos fármacos, né? A polifarmácia acaba prejudicando muito o manejo desses pacientes. E por último, saindo da terapia farmacológica e entrando um pouco da terapia intervencionista, que também vai ter as suas peculiaridades na população idosa, a gente tem 2 terapias, a terapia percutânea e a terapia cirúrgica. Né? Óbvio que são terapias que tecnicamente são muito diferentes. A terapia percutânea que trata aquela lesão específica, a terapia cirúrgica que bypassa todo um território, protege um leito vascular maior em relação a eventos ateroscleróticos futuros, mas o paciente idoso ele é um paciente
é que, como a gente já viu, muitas vezes vai ser mais frágil, vai ter um risco maior de sangramento, prejuízo de mobilidade, uma sarcopenia, e a cirurgia de revascularização, ela é um procedimento, muitas vezes, mais mórbido, e tem uma agressividade ali, um risco maior, principalmente naqueles 30 dias iniciais do procedimento, isso precisa ser levado em consideração. Em relação às intervenções de revascularização no idoso, trouxe esses dados brasileiros do estudo MAS2 lá do professor Vadino Incor, publicação que tem duas informações, né? Os gráficos à esquerda, algo simples e óbvio, né? O paciente mais idoso, que são as curvas pontilhadas, versus o menos idoso, corte arbitrário, 65 anos. Em geral, esses estudos acabam excluindo pacientes acima de 80 anos, extremamente subrepresentados essa população, mas o paciente idoso ele tem um pior prognóstico, seja para sobrevida, infarto, revascularização. Mas, ao lado, se a gente comparar as três estratégias, angioplastia, cirurgia ou tratamento medicamentoso, se vocês olharem com calma, não tem diferença para desfecho duro, para mortalidade, para infarto. A grande diferença observada nesse estudo foi apenas para revascularização adicional, com uma vantagem para terapia cirúrgica. Mais recentemente, em relação à intervenção, a gente teve estudo isquímia. Estudo isquímia talvez não represente o que a gente quer dizer nessa aula, que a gente está discutindo, daquele paciente idoso mais frágil, uma vez que aqui acho que está representando o idoso na sua juventude, né? O paciente com 64 anos, um intervalo entre quartil entre 58 e 70, mas é mais um estudo que mostra que uma estratégia conservadora inicial, em azul, ela tem uma segurança em relação a uma estratégia invasiva inicial. Isso, obviamente, excluindo pacientes com síndrome coronariana aguda, excluindo pacientes com doença de tronco da coronária esquerda, excluindo pacientes com disfunção ventricular. Mas, óbvio, a revascularização, essa análise do isquemia, ela mostra isso para a gente, ela tem um benefício sintomático, né? Uma maior probabilidade da estratégia invasiva o paciente está livre de angina em 36 meses, comparado ao paciente na estratégia conservadora, principalmente nos pacientes mais sintomáticos. No eixo X é o Angina Frequency Score. Quanto menor esse score, maior o prejuízo na qualidade de vida da angina, e quanto maior o score, menor o prejuízo na qualidade de vida. Vejam que os pacientes que têm um score muito alto praticamente não tem diferença entre a estratégia invasiva ou a conservadora. O paciente que tem pouco prejuízo, quase não tem angina, obviamente você não vai melhorar a angina que ele quase não tem. E aqueles pacientes mais sintomáticos, a estratégia invasiva claramente tem um benefício relevante. Mas, alguns pacientes, a gente vai acabar precisando indicar alguma revascularização percutânea ou cirúrgica. Diversos estudos fizeram essa comparação, seja uma indicação por doença de tronco, doença de disfunção ventricular, sintoma limitante ou mesmo uma complexidade anatômica muito grave que se julgue uma indicação de intervenção. Grande parte dos estudos que mostraram a superioridade da cirurgia em relação à terapia percutânea, principalmente em pacientes mais complexos, como o Freedom no paciente diabético multiarterial, o Syntax naqueles pacientes com uma complexidade intermediária ou alta. Esses estudos eles incluem populações com uma média de idade em torno de 60, 65 anos, pacientes mais jovens, o que talvez não represente os pacientes muito idosos. Dessa forma que o risco cirúrgico nesses estudos acaba sendo um risco cirúrgico relativamente baixo, um Euroscore em torno de 2, 3%. Então, obviamente, a gente não poderia extrapolar esse tipo de dado para populações mais idosas e mais frágeis. Mais recentemente, agora em 2021, o Syntax fez uma análise que eu achei bem interessante em relação aos idosos, fazendo um corte aí de 70 anos, em que ele mostrou que os pacientes mais idosos, vou chamar a atenção primeiro para as curvas, para o gráfico com as curvas de Kaplan-Meier à esquerda,
pacientes acima de 70 anos. Angioplastia e cirurgia não teve diferença de um benefício da cirurgia em relação à angioplastia, então a taxa de evento foi semelhante para MACE, mas nos pacientes mais jovens houve uma vantagem da cirurgia em relação à MACE com um P de interação significativo. Então parece, nessa subanálise do Syntax, que os pacientes mais jovens se beneficiaram da cirurgia para redução de MACE, mas os pacientes mais idosos não. E daí a terapia percutânea, obviamente por ser uma intervenção menos mórbida, talvez fosse o procedimento de escolha nesse perfil de paciente. Ao lado, tem uma análise, obviamente, como foi o estudo de Syntax, ele fez uma análise nos pacientes idosos acima de 75 anos por tercio de Syntax, e no tercio de Syntax ele mostrou um P de interação com 0,27, mas parecendo que especialmente no Syntax de tercio muito alto, aquele Syntax score maior ou igual a 33, aí sim talvez mesmo o paciente idoso teria o benefício da cirurgia em relação à angioplastia. Então, acho que isso que a gente discutiu, esses dados mostram para a gente que, além de levar em consideração os fatores clássicos para a escolha entre angioplastia e cirurgia, que é a complexidade anatômica, o Syntax score, a função ventricular esquerda, o paciente com disfunção tende a se beneficiar mais da cirurgia, a lesão de tronco, o diabetes, a gente precisa considerar fragilidade, comorbidades e risco cirúrgico, uma vez que os grandes estudos que mostraram a superioridade da cirurgia não contemplam esse perfil de paciente, e isso está na recomendação da última diretriz americana, que os pacientes mais idosos, a estratégia de tratamento da doença coronária precisa levar em consideração comorbidades, expectativa de vida e preferências do paciente. Nessa avaliação intervencionista, acho que é muito importante uma avaliação rápida de fragilidade. Eu tenho a sorte de ao lado do ambulatório, ter o pessoal da cardiogeriatria que consegue me ajudar no manejo desses pacientes, muitas vezes pacientes mais complexos. E esse score eu acho muito interessante, é um score de fragilidade que leva em consideração 4 características: o levantar da cadeira, o prejuízo cognitivo, a anemia e a albumina. E essa publicação do Solomon, ele mostrou que essa análise de fragilidade em pacientes que foram submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica, né, então é o estudo de cirurgia de revascularização, obviamente aqueles pacientes mais frágeis, né, em pontilhado, eles acabam tendo um pior prognóstico do que os pacientes menos frágeis. E acho que essa análise ela é importante não só para identificar aqueles pacientes de pior prognóstico, mas identificar aqueles pacientes que possam se beneficiar de alguma estratégia para reduzir essa fragilidade e reduzir o risco perioperatório. Talvez uma reabilitação pré-operatória para o paciente idoso sarcopênico, uma terapia nutricional pré-operatória adequada, são fatores que podem influenciar no melhor prognóstico durante a cirurgia em pacientes realmente que precisem da revascularização cirúrgica. E a gente precisa, de alguma forma, aprender a lidar com essa questão de fragilidade na cirurgia de revascularização, que além de marcar um paciente de pior risco, ela vai ser cada vez mais frequente. Aqui o gráfico de barras em azul, junto com essa curva em laranja, ela mostra para a gente que o número de cirurgias de revascularização, que não é, obviamente, um dado brasileiro, mas isso é uma realidade brasileira que a gente enfrenta, é só o clínico que atende paciente vê isso. Né? O número de cirurgia ele se mantém estável ao longo dos últimos anos, mas o número de pacientes frágeis sendo submetidos ao procedimento cirúrgico tem aumentado progressivamente. E a gente precisa aprender a minimizar o risco desse paciente que está sendo submetido ao procedimento cirúrgico e encontrar talvez também outras estratégias terapêuticas para esse paciente. Então, por último, eu queria finalizar novamente agradecendo aí o convite para essa reunião, com 3 mensagens principais. Uma de que o paciente geriátrico com
doença coronariana, ele é um paciente complexo, ele é um clichê, mas é um paciente que vai precisar de uma avaliação individualizada, vai precisar de uma avaliação multidisciplinar, muitas vezes junto com equipe de geriatria, equipe de reabilitação, equipe de nutrição. Duas características que eu acho importante em relação à terapia farmacológica é o antitrombótico. A gente precisa tomar cuidado com o antitrombótico e na maioria dos casos, a estratégia é menos intensa, monoterapia, talvez encurtar a DAPT nos pacientes de alto risco de sangramento. E essa estratégia de estatina com ezetimibe, estatina de moderada potência com ezetimibe, parece muito interessante nessa população, conforme os dados do Improve-It e os dados também do estudo RACE. E conforme eu tinha dito nos slides anteriores, a questão de fragilidade, comorbidades e risco cirúrgico, eles precisam ser rotineiramente avaliados para a gente definir a melhor estratégia de tratamento para o nosso paciente. Era isso, obrigado. Ô, Edu, obrigado aí pela aula, excelente. Acho que você passou muito bem, né, pelos aspectos que vão desde o diagnóstico, tratamento clínico e tratamento intervencionista na população idosa. É óbvio, e você pontuou isso muito bem, quando a gente fala de idoso, a Flávia está aqui ouvindo a gente falar e com certeza ela tem essa percepção, é um grupo muito heterogêneo de pacientes, né? Teoricamente, se você for considerar a legislação, aquilo que se considera idoso na lei brasileira, aquilo que se considera idoso na prática clínica, e se a gente considerar octogenários ou nonagenários, a gente está falando desde o risco, por exemplo, de um adulto jovem, passando, de fato, por um paciente grande idoso ou que seja frágil, né? Eu acho que esse é um conceito de que falar de idoso é falar de um degradê muito grande de doentes. Eu acho que algumas mensagens que você passou, só fazendo alguns comentários, são bem interessantes. Primeiro, em relação à investigação, acho que você pontuou muito bem a posição da diretriz americana, de que a angiotomo, ela talvez não seja tão preferível nessa população, exatamente pelo fato de que a capacidade de rule-out dela, de descartar doença na população idosa, é mais baixa, porque a população idosa ela tem uma prevalência de doença muito elevada. Mas eu, particularmente, essa é uma opinião minha, você sabe que eu sou um partidário da diretriz europeia, né, que vê isso com muito mais facilidade. Eu, particularmente, uso angiotomo na população idosa por um sentido simples. A gente não tem usado muito angiotomo hoje para ver lesão. Basicamente, se é angiotomo, é um angiotomo de risco intermediário ou de baixo risco, mesmo que tenha placa, e não tiver lesão de tronco ou lesões proximais, o paciente vai ficar em tratamento clínico, né? Então, eu entendo. A chance de eu não ver lesão acaba sendo menor, mas a tomada de decisão no final não muda. Então, eu sou particularmente simpático ao angiotomo nessa população, e a gente sabe que ela pode ser útil na decisão. Eu acho que o ponto que você colocou da estatina de baixa dose com ezetimibe é sensacional, que a gente vê, às vezes, aquela tentativa de manter estatina de alta potência em suspensão dessa medicação, a flutuação do LDL tem relação com o risco cardiovascular, isso acaba sendo muito ruim. Acho que é uma sacada muito boa tentar manter estatina de baixa dose com ezetimibe, ainda mais sabendo que o Improve-It mostrou que o ezetimibe teve maior benefício naqueles com idade acima de 75 anos. E você pontuou muito bem a questão da depressão. Tem um estudo específico com o uso de escitalopram, demonstrando que o uso de escitalopram se associa ao menor risco cardiovascular. Eu acho que isso é importante porque a gente normalmente minimiza essa questão da depressão, mas a depressão se associa a um alto risco e há alguma evidência de que o tratamento dessa depressão ela talvez consiga reduzir o risco. Pode ter um viés de associação, mas fato é que eu acho que a gente não pode subestimar. Em relação aos tratamentos intervencionistas, acho que você mostrou muito bem. Eu dividiria em duas questões, né? Eu acho que aquele idoso que tem expectativa de vida de mais de 10 anos, acho que não há dúvida que a gente vai usar os scores de decisão de cirurgia e angioplastia, mas eu operaria se tivesse indicado, porque aí a gente pensa em sobrevida em termos de redução de mortalidade em alguns cenários. Agora, eu concordo, Edu, que naquele paciente octogenário, a gente sempre fala isso no ambulatório, né? Podia até receber uma safena DA, né? Aquele paciente que muitas vezes não tem expectativa de vida de mais de 10 anos, olha, de fato, se o benefício é só sintomático, acho que a gente tem que ser um pouco mais econômico. Muitas vezes cabe uma angioplastia. Você mostrou muito bem a subanálise do Syntax, a não ser que o Syntax seja proibitivo.
Eu acho que é muito cabível a angioplastia para essa população, uma cirurgia minimamente invasiva, sem SEC, uma cirurgia ou só com mamária DA, ou mesmo com o que for possível, que o nosso objetivo aí já não é redução de mortalidade, eu acho que é mais redução de sintomas, né, e melhora de qualidade de vida. Mas eu acho que foi muito boa a apresentação. Vou abrir a palavra para a Flávia, que quer fazer um comentário. Flávia? Boa noite, eu peço desculpa porque eu estou tentando fazer transporte de criança aqui, mas assisti a aula toda e achei muito boa e muito interessante em vários pontos. Parabéns, Eduardo. E acho que tem algumas coisas só que eu queria colocar, que você falou muito bem em relação à questão da fragilidade na hora da decisão terapêutica de cirurgia. E eu acho que a fragilidade é, dentro das síndromes geriátricas, a menina dos olhos do momento, né? Então, em todas as especialidades hoje se fala em fragilidade, eu acho isso ótimo, porque eu acho que é um conceito importantíssimo, apesar da gente não entender completamente esse conceito, mas acho ele muito importante que permeie as outras especialidades também. Mas eu acho que ela também tem que ser um marcador para a decisão de arsenal terapêutico. Eu não estou falando aqui de melhora de sintoma, eu estou falando, como o Edu falou, paciente cirurgia num cara que tem uma expectativa de vida com menor do que 10 anos, ou muito comórbido, etc. Então, eu acho que assim, o nosso arsenal terapêutico, e a maior parte desses trabalhos, eu conheço, não conheço todos, mas conheço alguns deles, né? Ele exclui muitos dos pacientes que são a nossa realidade, porque eles são difíceis de ser analisados mesmo, eu sei disso. Mas eu acho que a fragilidade tem que entrar também nessa coisa do nosso arsenal terapêutico. Se você pensar todas as drogas que foram faladas aí, a gente for usando por conta de redução de risco, só a prescrição da doença coronariana já é uma polifarmácia, né? E somado às outras coisas que esses pacientes não têm, então uma depressão, um déficit cognitivo, um quadro de dor crônica, o diabetes, e assim a gente vai indo. Então, eu acho que, só pontuar que eu acho que isso é uma coisa extremamente importante também de permear na nossa decisão terapêutica. Eu acho que aquele cara que tem uma funcionalidade totalmente preservada, independente da idade dele, esse cara é um cara que se beneficia claramente, na minha visão, do tratamento full, com todas as drogas, tentando... aquele cara que tem sintoma, mas já tem uma funcionalidade bem comprometida, eu acho que o olhar para o sintoma e tratar o sintoma dele talvez seja mais importante e mais benéfico do que eu pensar nas outras coisas. Esse é um ponto. E o outro, que eu também queria ressaltar, que eu achei bem interessante de ser falado na questão da polypill, né? Em todos os trabalhos de adesão medicamentosa, se fala mesmo que o uso de polypill em qualquer tratamento, ele melhora a adesão medicamentosa. E por que a gente não usa, né? A gente não usa tanto por alguns motivos, um dele econômico-financeiro no Brasil, existe essa questão, mas a gente tem uma outra dificuldade, o manejo das doses em idoso é mais difícil, e a hora que eu tenho tudo misturado, o manejo da dose fica mais complicado ainda. Num jovem, se eu uso essas medicações combinadas, em geral, eles vão usar aquela dose da medicação durante muito tempo, então ele vai manipular ou vai comprar na farmácia e você não vai precisar mexer. Agora o idoso que você está, né, misturando uma torva, um beta-bloque, um IECA, e eu preciso mexer na dose do beta-bloque e tudo acaba por causa disso, enfim. Então, esse manejo fino, ele fica mais difícil a hora que eu uso polypill. Acho que isso talvez seja uma coisa para a gente pensar, porque efetivamente melhora realmente muito a adesão medicamentosa, cada vez mais, porque cada vez mais esses pacientes têm que se virar meio que sozinhos, ou as caixinhas de remédio, ou eles não querem tomar, né? Recentemente a gente teve um paciente internado que ela se recusava a tomar mais de 3 comprimidos por dia. E aí você tem que se virar e resolver como você vai fazer. E, então, eu acho extremamente importante, mas a gente tem essa barreira que, para mim, é mais importante, mais significativa, que é o manejo das doses em medicações polypill. Acho que a gente poderia fazer, como ele começou a aula, a gente pode falar horas sobre isso, tem vários pontos, mas foi muito interessante, e obrigado por colocar isso dentro da reunião da cardiologia, viu, Edu?
Obrigado, Flavinha, obrigado. Eu vou pedir a opinião do Edu Belo sobre esse tema e já tem uma pergunta do Wendy, nosso residente, para você, sobre cirurgia completa no idoso, mas eu vou só fazer um comentário da polipílula, porque esse é um tema que me interessa muito. Não tem mágica nenhuma em juntar medicações num comprimido só. Então, todos os estudos de polipílula que mostram alguma vantagem, especialmente o SECURE, que mostrou, inclusive, impacto em desfecho duro, né, em redução de mortalidade cardiovascular, às custas de uma aderência maior, o segredo está na aderência. Então, não tem mágica nenhuma em juntar os comprimidos em um só que faça com que seja melhor do que os comprimidos separados. Eu acho que o grande segredo é a aderência. Mas qual que é o problema? O problema é que nós, médicos, às vezes nós dificultamos muito a vida dos pacientes. A gente transforma a tomada de medicação numa micareta. Comprimido de manhã, comprimido de tarde, comprimido de noite, quando a gente sabe que, na verdade, poucas dessas medicações têm algum tipo de interação que faça com que eles sejam necessariamente tomados em jejum, ou mesmo com alimentação. Vou citar o exemplo da doença coronariana. Qual o problema de usar rosuvastatina de manhã? A minha vida prolongada não precisa ser à noite, se criou uma mágica, uma lenda, até por conta da simvastatina, que chama a vida mais curta, que tem que ser tomada à noite, não precisa. A aspirina só é tomada com refeição para reduzir efeitos gástricos, mas se você usar, por exemplo, qualquer aspirina tamponada de absorção entérica, ela não precisa ser tomada com refeição. Então, por que não tomar a aspirina, a rosuvastatina, o beta-bloqueador e o ECA todos de manhã? Recentemente saiu uma publicação que mostrou também que o horário do antipertensivo, independente de ser de manhã ou de noite, é a mesma coisa. Então, por que não? Eu até brinquei que eu vou patentear a polipílula do Dr. Eduardo, onde você pega todos os comprimidos de uma mão e põe na boca. Então, isso é igual a polipílula. Qual a diferença disso, tomar um comprimido? Eu acho que a gente tem que pensar, principalmente no paciente idoso, em parar de dificultar a vida dos indivíduos, transformando a prescrição em 3 tomadas diárias, em 3 momentos. Esses pacientes, às vezes, usam 9, 10 medicações, eles vão ficar o dia todo em função de tomar remédio. Eu queria ouvir a opinião do Edu Belo e ele pode já responder a pergunta do Andy. Não, assim, eu concordo plenamente. Eu também tenho, assim, eu pessoalmente tenho um apreço muito grande, assim, pela ideia, além dos resultados dos estudos, né, mas pelo conceito da polipílula, né? Isso facilita muito o paciente, essa questão da aderência medicamentosa, a facilidade de posologia, de ter um comprimido. Quem faz consultório vê isso, os pacientes, grande parte deles tem dificuldade de se organizar, e muitas vezes o médico dificulta realmente, como o Edu falou. Muitas vezes a gente, acho que um outro problema que acontece, a gente vê muito isso no ambulatório, a gente não desprescreve, às vezes, medicações que estão lá fazendo nada, assim. Na doença coronária, um grande exemplo, às vezes, é o beta-block, que entrou por um motivo de angina, ou entrou por algum motivo específico, e a angina se resolveu com a revascularização, passou o período de infarto, e o beta-block ficou, e ninguém nunca mais tirou. Então, acho que precisa ter... Eu tenho um apreço muito grande pessoal, assim, por esse conceito de otimizar o receituário, né, as terapias farmacológicas do paciente. E acho que em relação à pergunta do Andy, assim, Andy, essa questão, a gente tem que ser muito honesto no que a gente espera da revascularização no paciente com doença coronária, né? Em geral, excluindo o tronco, excluindo disfunção, dificilmente você vai ter um benefício prognóstico claro para os pacientes, mesmo os pacientes mais jovens, né? Talvez os pacientes mais jovens com uma doença muito complexa, um benefício no muito longo prazo, mas o benefício ele é muito reservado para subpopulações muito específicas, né? E geralmente um benefício da cirurgia é o benefício no longo prazo, não é um benefício no curto prazo, é o benefício em 5 e 10 anos. Então, a gente não vai ter uma evidência no paciente muito idoso, esses pacientes em geral são excluídos, tá? A gente tem alguns estudos comparando, por exemplo, uma revascularização híbrida, são estudos pequenos, mas uma revascularização híbrida versus uma revascularização convencional, em que, mostrando taxas de eventos muito semelhantes, em que a revascularização híbrida você faz só uma mamária DA e aí trata território direito, esquerda com implante de stent, versus só uma cirurgia convencional, mostrando taxas de eventos semelhantes. A gente sabe que a cirurgia, o grande pilar da cirurgia é a mamária DA. Então, talvez um paciente idoso com uma anatomia muito complexa, com risco ali perioperatorial, talvez, como o Eduardo Lima comentou, faça muito sentido ser uma cirurgia mais econômica,
sem SEC, fazendo uma mamária DA e tratando outros territórios com a técnica percutânea. Então, acho que raramente nesses pacientes muito idosos, acima de 80 anos, faria sentido uma estratégia muito agressiva de uma revascularização completa, cirúrgica. É pouco provável que isso traga um benefício prognóstico às custas de uma morbidade muito alta, né? Excelente, Edu. Mais alguém tem alguma pergunta? A gente já está aqui chegando perto do horário do encerramento, tentando respeitar o horário. Bom, eu queria só fazer uma consideração final e depois a gente encerra, né, sobre o uso de antitrombóticos nessa população, que o Edu bem citou. A Flávia comentou um pouco também. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu sou favorável à intensificação de antitrombótico, todo mundo sabe disso, em populações mais jovens. Na população idosa, tem um estudo canadense recente, tentando usar a estratégia COMPASS de rivaroxabana dose vascular, e mostrou que nessa população de idosa, a partir de 75 anos, o benefício se inverte. Então, em pacientes jovens, né, você tem a relação NNT sobre NNH de 1 para 13, né, mostrando que você precisa tratar menos doentes para prevenir eventos do que para sangrar, então é muito seguro, mas em pacientes acima de 75 anos essa relação vai 2 para 1. Quer dizer, então antes de prevenir um evento, alguém sangra. Acho que a gente precisa ter cuidado com a intensificação dessa população e sou muito simpático a encurtamento de DAPT nesses pacientes. Então, o Edu sabe disso, a gente tem trabalhado esse tema no INCOR, e especificamente no 9 de julho, principalmente, uma vez que os tipos de stent que a gente usa são exatamente aqueles stents FDA approved que foram usados nos estudos e que nos permitem utilizar menos tempo de DAPT, desde o Ultimaster, o Onyx, né, do estudo Onyx One, o Synergy do estudo Seniors, né, a gente tem Biofreedom, então a gente tem no 9 de julho a opção nesses pacientes de lembrar e conversar com o pessoal da hemodinâmica para tentar selecionar um tipo de stent seguro para que a gente possa permitir uma redução de DAPT. Então, essa é uma estratégia muito interessante, porque esses pacientes eles têm um maior risco de sangramento e, como a gente vê, as estratégias de tentativa de intensificação de antitrombótico, todas elas vão redundar em mais sangramento. Tá? Então, acho que essa é uma mensagem boa que o Edu trouxe, de tentar ser o mais econômico possível em antitrombóticos. Foquem nos lípides nessa população, que vai muito bem, né, e parece que eles se beneficiam disso. Foquem no metabólico, o Edu não comentou, mas o EMPA-REG também é um outro estudo que demonstrou o benefício da empagliflozina puxado pelos idosos. Então, tratar o diabetes nessa população traz benefício, mas no antitrombótico eu acho que a gente tem que ser muito cauteloso, tá? Bom, gente, Edu, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite, né? A gente sabe, eu e Edu, a gente divide, né, aqui no INCOR, literalmente meu braço direito e esquerdo nas atividades didáticas da unidade. Então, ontem é seminário, né, amanhã reunião da hemodinâmica, então a gente sabe que colocar ele aqui no aula quarta-feira, né, com certeza a gente completou a semana dele de atividade de aula durante a noite, né, mas eu agradeço muito a disponibilidade, agradeço a presença das pessoas, foi super bem frequentado aqui, com um pico de mais de 40 pessoas na nossa reunião, agradeço aos visitantes. Eu quero que esse fórum no 9 de julho seja uma extensão daquilo que a gente já faz no INCOR, né, trazendo temas diferentes, às vezes alguns temas diferentes daqueles que a gente vê especificamente no INCOR, sejam muito bem-vindos na nossa reunião do 9 de julho. Nosso hospital está aberto para vocês, né, tanto como usuários, como, né, para aqueles que terminam a residência, para aqueles, né, que pretendem atuar podendo fazer uma boa medicina. A gente já sabe que boa parte do nosso corpo clínico vem do INCOR, e a gente recebe pessoas de todas as instituições, mas seguramente é um hospital muito convidativo, né, para aqueles que querem fazer uma medicina contemporânea, né, e o hospital fica de portas abertas para todos vocês. Obrigado, gente. Obrigado para todo mundo. Boa noite. Muito obrigado aí pela presença de todos. Tchau, tchau. Boa noite.